Você que ouve a nossa voz, eu gostaria de cumprimentá-lo com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós estamos aqui para trazer uma mensagem do Senhor a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir. Mais uma segunda-feira nós estamos aqui para anunciar a todos aqueles que estão ouvindo esta voz, aonde esta voz chegar, aonde esta mensagem chegar, para anunciar que Jesus, o Filho de Deus, está voltando para buscar a igreja, que o Senhor e Salvador, aquele que foi para a cruz por causa dos nossos pecados, está voltando para buscar a igreja, para tirar a igreja do meio deste pecado da qual ela está envolvida, da qual ela está inserida, para levantar a igreja nos ares e levar para o céu novos céus e novas terras, a nova Jerusalém. Assim diz a palavra do Senhor. Outra vez nós nos colocamos à disposição do nosso Senhor e Deus, para que Ele possa nos usar poderosamente, para que a mensagem dEle seja entregue a todos que agora ouvem esta voz. Você que está ouvindo-nos, eu lhe peço, por favor, que guarde um tempinho para ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Você que está em casa, aonde você estiver, que está ouvindo esta voz, eu peço-vos, guarde um tempinho, é pouco tempo, para que você possa ouvir a mensagem do Senhor nesta tarde, neste dia. Talvez seja o último dia da sua vida, talvez seja o último dia da minha vida. Então eu peço a vós, eu peço encarecidamente no nome de Jesus, que quem puder ouça a mensagem do Senhor agora. Deixe um pouco os seus afazeres, deixe um pouco os seus projetos. Se for possível, ouça a mensagem do Senhor hoje. O tempo é chegado. Bom dia. A hora é essa, é que o Senhor nos convida para olharmos para o céu, porque diz a tua palavra que de lá vem a redenção, de lá vem a salvação. A palavra do Senhor hoje, aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje, está escrito no livro de Gênesis, o livro da criação, no capítulo 1, versículo 26, e a palavra diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, diz a palavra do Senhor. O que o Senhor quer nos dizer hoje, o que o Senhor quer dizer a cada um daqueles que ouvem essa voz agora, é que se você está envolvido com o pecado, se você está envolvido com a imoralidade sexual, com a prostituição, com a droga, com o álcool, com o fumo, se você vive em fornicação, se você vive completamente fora da palavra de Deus, a mensagem do Senhor aqui hoje é: você não é este homem que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor aqui não está falando do aspecto físico, o Senhor aqui não está falando do tom de pele, o Senhor aqui não está falando do cabelo, não está falando da feição do teu rosto. O Senhor está falando daquilo que é espiritual, daquilo que os olhos carnais não conseguem ver
e nem sentir e muito menos entender. Porque diz a palavra de Deus que nós só podemos entender a palavra se o Espírito Santo nos revelar, se o Espírito Santo trazer para nós o significado e o entendimento dessa palavra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A palavra de Deus aqui diz que o homem foi criado santo, totalmente desprovido e sem pecado. A palavra de Deus aqui, no livro de Gênesis, diz que o homem foi criado, um homem totalmente espiritual, um homem que não era pecador, um homem que não tinha promiscuidade e que não podia se achar maldade nele. Esse foi o homem que foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Mais adiante o Senhor vai dizer que essa não foi a primeira vez que se falou do homem no livro de Gênesis. Mas o primeiro homem foi criado somente em alma vivente. Perdão, o mesmo homem, não foram dois, o mesmo homem. A palavra diz que ele foi feito primeiro em alma vivente. Alma vivente, meu amado, alma vivente, minha amada, meu querido povo de Deus, significa que você e eu não passávamos de mais um animal solto na terra, apenas um ser vivo a caminhar para lá e para cá, sem discernimento, sem conhecimento, sem nada do Senhor Deus em nós. Alma vivente. Os animais são alma vivente. Foi assim que o Senhor nos fez. Foi assim, foi de alma vivente que o Senhor nos dotou primeiro. Mas o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, para nos distinguir dos animais, para nos distinguir daquilo que não tem entendimento, então o Senhor diz que nos faz a sua imagem e semelhança. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele não é físico, mas é espírito. Se Deus é espírito e nós fomos criados imagem e semelhança dele, isso quer dizer que aqui, no sexto dia, o homem foi feito espírito também, além de alma vivente, o que diferencia o homem dos animais. Mas a palavra de Deus diz que até o jumento, até a vaca, quando eles sentem necessidade, quando eles sentem fome, eles voltam para os donos, eles voltam para os seus tratadores, eles voltam para aqueles que cuidam deles. Mas muitos são os homens agora, muitos são os homens agora que não voltam para o seu dono, que não querem voltar para o seu Criador, que não querem voltar para o seu cuidador. Muitos são os homens agora que não querem voltar para aquele que tem o controle sobre a vida e sobre a morte. O que o Senhor nos traz aqui para fazer hoje é dizer que o homem, alma vivente, não entrará no céu. Porque carne e sangue, diz a palavra, não entrarão. Mas o que vai entrar é o Espírito. O que o Senhor nos convida aqui hoje é refletir sobre a nossa postura, a minha vida, a sua vida. Como nós estamos caminhando, o que nós estamos fazendo, qual é o nosso foco, qual é a nossa prioridade, para onde queremos ir. O Senhor hoje vem perguntar a cada um de nós que está ouvindo esta voz: você, no estado em que você se encontra agora, você é alma vivente ou você é espírito, como o Senhor nos criou no sexto dia? Porque, meu querido, se você se encontrar no estágio de alma vivente, e eu peço a ti que se arrependa e busque ser espírito,
Porque a alma vivente não vai entrar no reino dos céus. Não há diferença entre o homem, alma vivente, e o cachorro, e o gato, e a vaca. Não há diferença. A palavra de Deus diz que os animais também foram feitos alma vivente. O que nos diferencia do animal é o Espírito de Deus que habita em nós, ou pelo menos que deveria habitar, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não habita em templo sujo. É preciso limpar, é preciso esvaziar, purificar, santificar. Aí sim o Espírito Santo habita. Aí sim o Espírito Santo passa a fazer morada. E aí você deixa de ser homem carnal, homem, alma vivente, e passa a ser homem espiritual. Bom dia, meu querido. Passa a ser homem espiritual e passa a se preparar para entrar no reino dos céus. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, breve, muito em breve, se colocará nos ares para buscar a igreja, para buscar os homens. O Senhor não vai voltar para buscar templos construídos por mãos humanas. Mas há uma coisa que você precisa saber e que o Senhor nos manda aqui para te falar. Se você não for espírito, você não entra. Se você não passa de um animal andando para lá, andando para cá sobre a terra, sem reconhecer o Senhor Deus como seu dono, como seu criador, como seu cuidador, se você anda para lá e para cá, simplesmente como um ser vivo que foi feito para a terra, você ficará na terra. A palavra de Deus diz, meus amados, que os animais eles vão perecer. Os animais não entrarão no reino dos céus. A vida dos animais acaba na morte. Eles voltam para o pó da terra e acabou. Mas você não, meu querido. A sua vida não acaba quando a morte chega. Para alguns a vida só vai começar ali. Para outros a morte será eterna. É o que diz a palavra do Senhor. E nós estamos aqui para vos anunciar isto, para dizer a vocês que no tempo em que nós estamos vivendo, o Senhor quer que nós entendamos que precisamos agora, neste tempo, reconhecer o Senhor, nos dobrarmos, nos colocarmos aos pés do Santo dos Santos, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e clamarmos pela sua misericórdia. Tempos tenebrosos se aproximam, meus amados. Tempos difíceis estão chegando. Mas as pessoas, elas não reconhecem ao Senhor Deus mais. Os seus projetos agora são mais importantes do que os projetos de Deus. Os seus negócios são mais importantes. Você não se lembra quando você estava à beira da morte e o Senhor te salvou? Você não se lembra mais porque agora você está livre da morte, agora você tem saúde. Você acha que está livre. Pois eu digo a você, todos nós temos prazo de validade. Um dia esse prazo vai acabar, para mim e para vocês. Não interessa quem é você, não interessa o que você fez, de onde você veio. Você tem um prazo de validade. E quando esse prazo chegar, você vai enfrentar, assim como eu, ou a vida eterna, ou a morte eterna. E o que o Senhor está dizendo hoje para nós, é que se for a vida eterna, você tem que ser espírito. Porque se você for apenas alma vivente, você vai acabar na morte eterna. O que não é desejo do nosso Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele quer que todos nós sejamos salvos. A vontade dele é que todos nós sejamos salvos. Mas a parte dele Ele já fez. A parte que cabia ao Senhor Ele já fez. O Filho dele foi para a cruz por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Porque insistimos em carregar um pecado que levou Cristo para a cruz? Porque não almejamos a salvação.
porque queremos tudo menos a salvação. Queremos dinheiro, queremos prosperidade, queremos milagre, queremos bênção, queremos tudo que é terreno, tudo que é da terra nós queremos, mas a salvação não. Porque quando se fala em salvação, se fala em santidade, em justiça, em retidão, se fala em abandonar a sua própria vida para viver a vida de Cristo, se fala em um desejo totalmente fora da carne, compromissado com o reino do alto, compromissado com o céu. E quando se fala isso, a maioria de nós não quer saber. Quando se fala em santidade, quando se fala em renúncia de pecado, a maioria de nós não quer ouvir, não quer saber. Por quê, amados? Porque o pecado traz prazer, porque o pecado, ele alegra a tua carne. Mas se você não sabia hoje, eu digo a você, o pecado está levando você para o lago de fogo e de enxofre. Foi por causa do pecado que Cristo foi para a cruz. Foi por causa do pecado que Adão foi tirado do céu. Como você e eu queremos voltar para o céu em pecado? É impossível. Portanto, eu digo-vos, você que está ouvindo essa mensagem, arrependa-se, abandone o pecado. Abandone toda a maldade, toda a promiscuidade. Conserte os teus caminhos, conserte as tuas veredas. Arrume o teu casamento. Arrume a tua vida, seja batizado no nome de Jesus, como o próprio Jesus foi, por imersão na água. Receba o Senhor como o seu Salvador. E se preciso for, entregue a tua vida para Ele. Morra por causa do nome do Senhor Jesus. Aí sim, meu amado. Aí, desta forma, nós alcançaremos o reino eterno. Caso contrário, se continuarmos vivendo da forma que estamos, olhando para as coisas carnais, abraçando todo o pecado como se o pecado não faz parte de nós. Nós não fomos criados em pecado. O pecado foi implantado no homem. O homem adquiriu o pecado depois de ser criado. Então, meu querido, o pecado não é uma raiz que está em você. Não, o pecado pode ser arrancado de você. Pode ser tirado. Basta que você queira. Basta que você entenda que Ele está te levando para o inferno. Que Ele está levando você para o lago de fogo e de enxofre. Seja qual for o pecado. Não existe pecado pequeno, pecado grande. Pecado é pecado. Aquele que matou, se não se arrepender, tem destino. O mentiroso, se não se arrepender, tem o mesmo destino. Não existe pecado grande e pequeno. O que existe é aquilo que fazemos e contraria o nosso Deus. O que existe é aquilo que fazemos e entristecemos o nosso Deus. Entristecemos o Senhor, Salvador, que foi para a cruz para que nós pudéssemos alcançar salvação, para que nós pudéssemos alcançar o reino dos céus. O Senhor Jesus nos alertou: buscai as coisas do alto, e tudo mais lhes será acrescentado. Por que andais preocupados, angustiados, com o que há de vestir, com o que há de comer? Quando Deus criou o homem, Deus determinou que o homem se alimentasse das frutas e dos animais. O homem não trabalhava. Quando Deus criou o homem andava nu porque não havia pecado. Por que andais preocupados, angustiados com as coisas da terra? Se o Senhor te convida agora para abraçar o céu, para entrar nesta porta que agora está aberta. A porta do céu está aberta, mas se fechará em breve. E assim como era no tempo de Noé, quando o Senhor levar a tua igreja, o próprio Deus fechará a porta. Assim como aconteceu na arca, o próprio Deus fechará a porta. O próprio Senhor. Nós vos convidamos para fazer parte da arca de Deus.
Nós somos construtores desta arca. Se farão 2 anos que alguém, quase todas as segundas-feiras, está aqui nesta esquina, anunciando para vocês que Cristo está voltando. Eu não sei por quanto tempo ainda estaremos aqui, mas esta cidade não poderá dizer que não ficou sabendo. Os moradores daqui não poderão dizer que não foram avisados, que não foram contemplados pela misericórdia do Senhor, porque somente pela misericórdia do Senhor é que estamos aqui. Nós não estamos aqui porque nós queremos ou porque nós somos bons, porque a nossa vontade, se fosse a nossa vontade, estaríamos no pecado como qualquer outro. Porque o pecado ele dá prazer, o pecado ele agrada a carne, mas o Senhor nos arrancou da boca de Satanás e nos trouxe para contemplarmos a vida eterna. E é isso que fazemos aqui hoje, dividir com vocês, dividir com todos, o que é estar caminhando para o céu, o que é viver separado do pecado, o que é se arrepender dos mínimos detalhes da sua vida e viver para Cristo. Se Cristo manda ir, você vai. Se Cristo manda voltar, você volta. Se Cristo manda falar, você fala. Pouco importa quem vai achar bom ou ruim. Cristo está mandando dizer para todos: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. O Senhor te criou imagem e semelhança dele. O Senhor não criou você imagem e semelhança do diabo. Não, nenhum de nós. Mas ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, nós abandonamos o Senhor para viver com o inimigo dele. Ao longo dos nossos dias, nós adulteramos para viver com o inimigo dele. Mas hoje ele vem nos convidar, mais uma vez ele vem nos dizer: vamos entrar no céu, porque o céu foi feito para nós. A palavra de Deus diz que nós estávamos lá no céu. Nós não estávamos em outro lugar, nós estávamos lá. Mas por causa do pecado nós caímos e estamos aqui agora. Então, meus amados, meus queridos, você que ouve a voz, toda segunda-feira você ouve essa palavra. Chegou o tempo em que você precisa tomar uma decisão. Não importa a sua vida passada, não interessa o que você fez, não importa. Se fosse pelo que fizemos, nós jamais entraríamos no céu. Arrependam-se, o Senhor está dizendo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Recebam o Senhor Jesus, recebam o batismo por imersão na água, e entrem no reino dos céus, para a vida eterna, para morar com o Senhor por toda a eternidade. Esse não é um convite nosso, é um convite de Deus para a sua vida, para a minha vida. Glória a Deus, Senhor. Eu gostaria de convidar aqueles que podem e que desejam que façam uma oração conosco agora. E que ainda que vocês não venham falar, mas se arrependam no coração de vocês diante desta oração. Querido Pai, Deus amado, nós nos pedimos ao Senhor que o Senhor possa guiar os nossos caminhos, que o Senhor possa conduzir os nossos passos, que o Senhor possa falar conosco, Pai, aquilo que o Senhor deseja. Que a palavra, Senhor, que aqui tem sido pregada, ela não volte vazia, meu Pai. Que o Teu Filho amado, Senhor, que foi para a cruz, que recebeu pregos, que recebeu espinhos, que aquele sacrifício, meu Deus, não seja em vão. Mas que muitos, Senhor, que agora se fazem de desentendidos, possam
compreender o que o Senhor quer para a vida deles. Que eles não ouçam o que o homem fala, que eles não olhem para o homem, mas ouçam o que o Senhor está falando. Que muitos, Pai amado, que dedicam toda a tua vida a conseguir bens, tesouros na terra, possam se arrepender e buscar acumular tesouros no céu, para que no dia, Senhor, em que Tu enviastes o Teu Filho a aparecer nos ares, como a Tua palavra diz, que o céu possa ser povoado. Aumenta, Senhor, o número daqueles que entrarão no céu. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que não conseguem ouvir a Tua palavra. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que não conseguem andar nos Teus caminhos. E traga algo novo nesta tarde, neste dia, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, através do Santo Espírito de Deus. Eu Te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade. E que todos possam declarar que só o Senhor é santo, que só o Senhor é Deus. Que todos possam se arrepender e buscar a Ti enquanto se pode achar. Eu abençoo essa cidade no nome de Jesus. Que o Senhor possa mandar mais chuva, que estamos precisando. Mas não se esqueçam, o juízo vem sobre a terra. Que todos possam se arrepender e buscar o Senhor enquanto se pode achar. No nome de Jesus. Amém.